Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E analisando o capítulo que menciona a passagem dos filhos de Israel pelo Rio Jordão, em Josué capítulo 3, temos detalhes muito interessantes nos versos finais. Versículo 14 ao 16 nos dizem assim: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as quais desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Sabemos que a cidade de Jericó fica praticamente na base do Rio Jordão, quase junto ao mar salgado, que é nada mais nada menos que o Mar Morto, como é conhecido. Se olharmos no mapa, não dá exatamente para saber por onde eles passaram, mas o verso menciona a cidade de Adã, que, segundo a tradição judaica, estava situada perto de onde desemboca o rio Jaboque, aquele mesmo que em Gênesis capítulo 32 diz ser o local onde o patriarca Jacó lutou com o anjo para que fosse abençoado. O Talmud, no Tratado de Sotá 34, menciona que o rio se abriu por uma faixa muito larga, de cerca de 30 quilômetros até Jericó, para que o povo fizesse a travessia de forma confortável. Outros dizem que foi por uma abertura bem mais estreita e que teria demorado, inclusive, bastante tempo até que o povo passasse. Enfim, discussões que nos conduzem a um lugar comum, o fato de que eles cruzaram o Jordão. Um outro aspecto a ser analisado é que os coaninhos, sacerdotes que carregavam a arca, colocaram seus pés na água e só então o rio se abriu. Se compararmos com um outro episódio, justamente quando os israelitas cruzam o Mar Vermelho, percebemos aqui que era uma travessia de conquista, todos confiantes e já não havia temor. Os sacerdotes podiam então colocar os pés nas águas porque havia convicção de que Deus faria o milagre por eles. No episódio do Mar Vermelho, a situação era completamente distinta. O povo fugia e estava com medo do exército do faraó, e estavam encurralados entre o exército inimigo e o mar. Aí foi preciso que Deus abrisse o mar primeiro, antes que qualquer um pudesse tocar os pés no leito em seco. Inclusive o Eterno fala a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche." E no verso 21 e 22 de Êxodo 14, nós temos escrito: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Por que o Eterno permitiu que os sacerdotes molhassem os pés no episódio com Josué? Para cada situação, o Eterno nos permite vivenciarmos nossa fé com serenidade. Na Brit Hadashah, temos escrito um texto muito interessante na primeira carta de Shaul HaShaliach aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se você passa por uma situação difícil, aquilo que é chamado de provação, saiba que o Eterno nos permite apenas aquilo que somos capazes de suportar. Por isso, quando cruzaram o mar sob o medo do inimigo, primeiro Moisés abriu o mar e só então eles passaram. Com Josué, já sem a opressão de Faraó, mas com confiança de que Deus era com eles, os sacerdotes podiam colocar os pés na água sem medo, mesmo que o rio ainda estivesse transbordante,
muito acima do nível comum. O segredo para vencermos as dificuldades, as provações, está na confiança de que Deus nos dá totais ferramentas para vencermos. Aumente a sua emuná, tenha fé no Criador, e Ele te fortalecerá. Mas para isso, invista todos os dias o seu tempo corretamente, tendo ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.